Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula de matemática e o tema matrizes determinantes. Em relação a esse tema, o nosso foco será matriz de identidade. Antes de iniciar a nossa aula, deixe-me apresentar para você. Eu sou professor de matemática e raciocínio lógico e eu quero que você conheça o meu trabalho, que você conheça as minhas redes sociais. Então aqui está o meu Instagram, @prof. Júlio César Santos, para que você possa acompanhar e conhecer o meu trabalho, tá bom? Beleza, então vamos lá. Introdução. As matrizes são tabelas que contêm informações numéricas nas quais é possível realizar operações, como soma, produto e etc. Apenas uma introdução para te informar, que a matriz nada mais é do que uma tabela. E nessa tabela existem informações numéricas para que eu possa trabalhar operações matemáticas, como soma, produto e etc. Tudo bem? Apenas um aspecto introdutório. Agora vamos à definição de matriz. Matriz é uma tabela que contém números dispostos em linhas e colunas, os quais, me refiro aos números, são colocados entre parênteses ou colchetes. Eu tenho aqui um exemplo, de matriz. Repare que eu tenho uma tabela, eu tenho aqui 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas, tá bom? E nós temos números, e esses valores, esses números, eles estão dentro, entre parênteses. Então, eu tenho aqui uma matriz. Beleza. Agora, vamos lá, pessoal. Existe uma informação muito importante que é a representação de uma matriz, tá bom? Representamos as matrizes por uma letra maiúscula, onde os números são denominados elementos. Enumeram-se as linhas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita, conforme a figura abaixo. Aí vamos lá. A matriz é uma tabela. Nós temos números dispostos em linhas e colunas, e ela sempre é representada por uma letra maiúscula. E os números são os elementos dessa matriz. Agora eu vou te mostrar como é que você consegue definir cada linha e cada coluna da matriz, tá bom? Então vamos lá. Eu vou chamar essa matriz de matriz A, tá? Eu posso representar por qualquer letra maiúscula. Eu vou colocar aqui, A igual. Então, eu tenho a matriz A. Pessoal, as linhas são verificadas de cima para baixo. Então, se eu olhar aqui, 1, 4 e 7, eles formam a linha 1. Vou colocar aqui, L1. O 2, raiz de 3 e menos 3, eles formam a linha 2. Estou vendo de cima para baixo. E o 2, o 0 e o 5, eles formam a linha 3. Então, repare que de cima para baixo, eu tenho 3 linhas. Ok. Agora, colunas da esquerda para a direita. Então, se eu olhar aqui, o 1, o 2 e o 2, aqui eu tenho a primeira coluna, Coluna 1. 4, raiz de 3 e 0, está aqui, coluna 2. 7 menos 3 e 5 é a coluna 3, tá bom? Então, repare que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Essa é a ordem da minha matriz. Deixa eu espaçar um pouquinho mais aqui o igual, porque eu vou trazer uma informação adicional. Aqui, Essa matriz A tem ordem 3 por 3. Por que ela tem ordem 3 por 3? Porque ela contém quantas linhas? 3, aqui é a quantidade de linhas, L, representando a quantidade de linhas, tá bom? E aqui, colunas, C. Então, eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, tá bom? Tudo bem até aí? Então, repare que ali, 3 linhas de cima para baixo e 3 colunas da esquerda para a direita. Então, eu tenho a matriz 3 por 3. O 3 que está à esquerda daquele xzinho ali, ele representa a quantidade de linhas. E o 3 que está após representa a quantidade de colunas, tá bom? Beleza. Vou trazer aqui mais um exemplo para você. Deixa eu pegar aqui uma matriz B, Só para você entender essa ideia de linhas e colunas. Eu vou colocar aqui os elementos, Menos 1, 0, 2, 5 e menos 6. Depois vou colocar raiz de 2, menos 2, 10, 12 e 3. E, por fim, raiz cúbica de 8, menos 1, 0, 0 e 4. Pronto. Vou colocar aqui colchetes. Então, tenho essa matriz. Eu quero saber a ordem dessa matriz. Linhas de cima para baixo. Eu tenho 1, 2, 3 linhas. Então, vou colocar aqui 3 por colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, repare que eu tenho a matriz 3 por 5, 3 linhas e 5 colunas. Sempre o valor à esquerda representa a quantidade de linhas
e sempre o valor à direita representa a quantidade de colunas, tá bom? Beleza. Aí vamos lá. Lei de formação. Os elementos que se encontram dentro das matrizes possuem dois índices, os quais representam a linha e a coluna que os mesmos ocupam. Esses índices são letras minúsculas, que podemos representar como I para a linha e J para a coluna. A ordem de uma matriz, a qual indica o número de linhas e de colunas da mesma, comumente é representada pelas letras minúsculas M e N. Vamos lá para você entender isso aqui, tá? É basicamente o que eu falei anteriormente, porém, agora eu vou trazer essa informação do M e do N. Por exemplo, eu tenho a matriz A, tá bom? Essa matriz tem M linhas e N colunas. Então, essa é a ordem da matriz, onde M representa a quantidade de linhas e N a quantidade de colunas. Aqui é apenas uma representação para a lei de formação, tá? E cada elemento dessa matriz, vou colocar aqui a matriz 2 por 2, ele contém um índice, tá? Para a linha e um índice para a coluna. Por exemplo, eu tenho esse elemento A aqui, ó. Ele é um elemento AIJ. Aqui eu tenho um elemento AIJ. Aqui eu tenho outro elemento AIJ. E aqui eu tenho outro elemento AIJ. Aqui que você tem que entender aqui, tá? É apenas a lei de formação, tá? O M sempre vai indicar a quantidade de linhas, né? Conforme vimos anteriormente. Aqui eu tenho a quantidade de linhas da minha matriz. E o N de navio, a quantidade de colunas. Beleza. Agora é o seguinte, cada elemento, cada valor que se encontra dentro da minha matriz tem um índice. Esse I, vou até colocar aqui, ó, o I, ele sempre vai representar a linha que o valor ocupa. E o J, a coluna que o valor ocupa. Por exemplo, se eu tenho a matriz aqui 2 por 2, ó, eu tenho aqui A, que é a matriz 2 por 2. Tá? E eu tenho esses elementos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. O que você tem que identificar aqui? Tá? Você tem que identificar que esse 1 aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, ele é o elemento A11. Ó. A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, qual o índice I dele? 1. Qual o índice J dele? 1. Esse elemento aqui, ó, o 2, ele é o A12. Porque ele está na primeira linha com segunda coluna. Esse 3 aqui é o A21, segunda linha segunda linha e primeira coluna. E esse 4 aqui é o A22. Ele está na segunda linha com a segunda coluna. Então, o I sempre representa a posição que aquele elemento ocupa em relação à linha. Já o J em relação à coluna. Na prática, fica mais fácil de você identificar. Quer ver? Olha só. Olha o exemplo 1. Vamos lá. Observe a matriz abaixo e determine A12 mais A31. Então, o que eu tenho que entender, pessoal? O A12 é isso aqui, ó. O 1 indica o I, que é a linha, e o 2 indica o J, que é a coluna. Então, é a primeira linha com segunda coluna. Aí, observa aqui, ó. Estes elementos aqui, melhor, eles estão na primeira linha, ó. Eles estão na linha 1. Tá? E se eu olhar para cá, ó, o 1 está na coluna 1. O 9 está na coluna 2 e o 0 está na coluna 3. Então, quando eu quero o A12, eu quero primeira linha com segunda coluna. Vai ser o 9. Então, o A12 vai ser o 9. Beleza. Só que eu quero o A12 mais o A31. E o A31 é o elemento que está na terceira linha com primeira coluna. E vamos lá. Ó. Linha 2, linha 3. Então, eu quero terceira linha com primeira coluna. Então, está aqui, ó. Este elemento, ele está na terceira linha. Deixa eu melhorar aqui para não te confundir. Ó. Ele está na terceira linha com a primeira coluna. Então, que elemento é esse? É o 4, é o A31. Ele está na terceira linha com a primeira coluna. Eu quero o quê? O somatório desses valores. Então, vai ser 9 mais 4. Qual é a solução deste exercício? 13. Tá bom? Legal. Agora, repare o seguinte, ó, no exemplo 2. Na matriz abaixo, que é a matriz C, eu tenho aqui, ó, A11 dividido por A22 é igual a menos 2. Eu quero definir o valor de x. Beleza. Ok. Aí vamos lá. O A11, primeira linha, primeira coluna. Então, olha só. O A11, ele está na primeira linha, primeira coluna. É o 12. Aqui, ó. Linha 1, linha 2. Coluna 1, coluna 2. Primeira linha com primeira coluna é o 12. Legal.
Segunda linha com segunda coluna, pessoal, é o A22. Segunda linha com segunda coluna é o x. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Ó, se eu pegar 12 e dividir por x, eu vou encontrar menos 2. É uma informação muito importante, né? Você tem que dominar a matemática básica no estudo de matrizes, porque você vai trabalhar operações matemáticas comumente atreladas ao domínio de matemática básica. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que pegar, ó, multiplicar o x por menos 2 e repetir o 12. Vai ficar 12 é igual a menos 2 vezes x, né? Que é a mesma coisa que x vezes menos 2. O menos 2 está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que 12 dividido por menos 2 é igual ao valor de x. É uma divisão e eu tenho sinais diferentes. O valor de cima é positivo e o de baixo é negativo. E na divisão, se os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, o valor de x vai ser menos 6. Tá? Este é o resultado. Eu poderia, pessoal, por exemplo, mas para fins de prova, a banca poderia fazer o seguinte. Aqui, como é matriz B, eu posso falar que cada elemento é B e J, tá? Em relação à representação. Eu não coloquei aqui o A e J, que é A12, eu podia colocar B12. E aqui, por ser uma matriz C, eu poderia ter os elementos C e J, tá? Isso também acontece. Mas, sim, para você resolver a questão, você pode usar sempre o A. O que pode acontecer é que a banca, no exercício que te propor, ela pode colocar o B, o C ou outra letra qualquer para representar o posicionamento do elemento na matriz. B e J, C e J e por aí vai. Tudo bem? Tranquilo, né? Ok, vamos continuar. Agora vamos estudar os tipos de matrizes, tá? Os principais, para que você possa entender o que é a matriz de identidade, que é o foco da nossa aula, tá bom? Mas vamos lá. Os tipos de matriz indicam as formas de representar os elementos de uma matriz. Essas duas situações aqui, elas são bem intuitivas, ó. O que é a matriz linha, pessoal? É a matriz formada por uma única linha. Olha o exemplo aqui, a matriz A. 1, 4 e menos 8. Eu só tenho uma linha, né? Acabou, é a matriz linha. E a matriz coluna é a matriz formada por uma única coluna. Olha essa matriz B aqui. Só tem uma coluna. Tá? Então, esses conceitos aqui, para tipos de matrizes, matriz linha e matriz coluna, são bem intuitivos. Matriz linha só tem uma única linha. Matriz coluna só tem uma única coluna. Tá bom? Beleza. Matriz nula. A matriz nula é formada por elementos iguais a zero. Então, pessoal, todos os elementos são iguais a zero. Uma informação também bastante intuitiva. Repare que eu tenho aqui a matriz em que todos os elementos são iguais a zero. Aproveitando, pessoal, aqui eu tenho a matriz 2 por 2, né? Para aproveitar essa informação, ó. São duas linhas, ó, linha 1, linha 2, e duas colunas, coluna 1, coluna 2. Agora, vamos lá. Muito importante, tá? Matriz quadrada. Isso aqui é muito importante. Vou colocar aqui, ó. Importante pra caramba, beleza? IPC, importante pra caramba. Dizemos que uma determinada matriz é quadrada quando contém número de linhas, né, que é M, em relação à ordem, igual ao número de colunas, que é representado pela letra N. Então, toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas, ela é considerada matriz quadrada, tá? E a gente já viu aqui nesta aula algumas matrizes quadradas. Eu só não mencionei anteriormente porque eu não tinha explicado o que é uma matriz quadrada. Então, repare o exemplo 1 aqui, pessoal, olha só. Eu tenho aqui, ó, linha 1, linha 2. Coluna 1, coluna 2. Número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu tenho a matriz 2 por 2. Essa matriz D é uma matriz quadrada. Agora, pega essa informação adicional. No exemplo 1, quando eu falo que eu tenho a matriz 2 por 2, eu posso falar que é uma matriz de ordem 2. Tá? As matrizes quadradas, elas podem ser assim denominadas. Tá? Se eu tenho uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas, número de linhas igual ao número de colunas, eu tenho a matriz quadrada. E quando a matriz é quadrada, eu posso abreviar, vamos assim falar, né, a sua denominação, a sua lei de formação, a sua representação. Em vez de falar matriz 2 por 2, eu posso simplesmente falar matriz de ordem 2. A mesma coisa vamos enxergar agora no exemplo 2. Eu tenho a matriz 3 por 3. Eu posso falar simplesmente matriz de ordem 3, tá bom? Vamos verificar. Olha só. Eu tenho aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, repare que eu tenho a matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Posso falar simplesmente matriz de ordem 3, porque ela é uma matriz quadrada, número de linhas igual ao número de colunas. Show! Agora sim, pessoal, nosso foco que é justamente entender o que é uma matriz de identidade. Primeira informação, pessoal, a matriz de identidade, ela necessariamente tem que ser uma matriz quadrada. Se a matriz não é quadrada, ela não pode ser identidade. Então, é um requisito. Somente matrizes quadradas podem, né, ser matriz de identidade. Vamos lá. A matriz de identidade, representada por IN, é uma matriz quadrada, isso é um requisito, cuja diagonal principal
é formada somente pelo número 1 e os demais elementos são iguais a 0. Vamos entender isso aqui. Olha o exemplo aqui. Eu tenho a matriz 0. Linha 1, linha 2. Coluna 1, coluna 2. Ela é matriz 2 por 2 ou simplesmente matriz de ordem 2. Ela é quadrada. E repare que na diagonal principal, que é essa diagonal aqui, ó, eu tenho somente 1. E a outra diagonal, nesse caso, que chamamos de diagonal secundária, ela é formada somente por zeros. Então, eu posso dizer que essa matriz ela é uma matriz o quê? Identidade, tá? Porque ela é uma matriz quadrada, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Mas, Julio, o que faz com que o elemento seja considerado da diagonal principal? É o que eu vou te explicar agora. Pessoal, a diagonal principal, tá? Ela é formada pelos elementos em que o índice I é igual ao índice J. Porque na matriz quadrada, tá? Se o elemento de índice I, se num determinado elemento o índice I é igual ao índice J, é porque esse elemento está na diagonal principal. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou pegar aqui a matriz para você entender. Eu tenho aqui o 1, o 0 e o 1. Se eu olhar, né, para este elemento aqui, por que ele está na diagonal principal? Porque ele está na linha 1 e na coluna 1. Então, repare que o I é igual ao J. Por que este elemento está na diagonal principal? Porque ele é o elemento A22. Então, repare que ele está na segunda linha com segunda coluna. Então, o I é igual a J. Tá? Então, isso caracteriza a diagonal principal. Tá bom? Por exemplo, se eu pegar aqui uma matriz A, e eu tenho isso aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É a matriz 3 por 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas, ou seja, a matriz de ordem 3. Repare que a diagonal principal está aqui, ó, A11, primeira linha, primeira coluna, A22, segunda linha, segunda coluna, e A33, terceira linha, terceira coluna. Então, aqui é a diagonal principal. Ela é quadrada? Sim. Número de linhas igual ao número de colunas. Na diagonal principal só aparece 1? Sim. Os demais elementos são iguais a 0? Sim. Então, eu posso dizer que essa matriz A ela é matriz o quê? Identidade. Cuidado para você não se confundir com a matriz diagonal, porque a matriz diagonal também é quadrada, só que é o seguinte, os elementos que não fazem parte da diagonal principal, eles são iguais a 0. Então, repare o seguinte, ó, nessa matriz F, eu tenho aqui diagonal principal. Vou botar aqui dp diagonal principal. Repare que os demais elementos são iguais a 0. Só que os elementos que estão na diagonal principal não são iguais a 1. Então, essa matriz ela não é identidade, ela é matriz diagonal. Então, qual é a diferença da matriz identidade para a matriz diagonal? É somente os elementos que se encontram na diagonal principal. Se eles são iguais a 1 e os demais 0, matriz identidade. Agora, se eles são diferentes de 1 e os demais 0, sendo uma matriz quadrada, essa diagonal vai ser o quê? Quer dizer, essa matriz vai ser o quê? Matriz diagonal. E quando eu falo diferente de 1, pode aparecer o 1 uma vez. Quer ver? Ó? Por exemplo, se eu pegar aqui uma matriz X, tá? Botar de ordem 2, matriz quadrada. Aí eu coloco aqui, ó, 1, 0, 0 e menos 2. Aí vamos lá. Ó. Ela é quadrada? Sim, porque ela é 2 por 2. Os demais elementos que não estão na diagonal principal são iguais a 0? Sim. Agora, repare que aqui ó, aparece o 1 na diagonal principal e aqui não aparece o 1. Então, ela não é matriz identidade, ela é matriz diagonal, ó, MD. Porque se fossem ambos iguais a 1, ela seria identidade. Então, se não forem todos iguais a 1, os elementos da diagonal principal, e os demais 0, sendo a matriz quadrada, claro, eu passo a ter uma matriz diagonal. Para ser identidade, todos da diagonal principal devem ser igual a 1, tá? E os demais iguais a 0. Ok? Beleza. Vamos lá, vamos resolver exercícios de aprofundamento, que são questões já cobradas em prova sobre o tema dessa aula, que é a matriz identidade, tá? Questão 1. Existe uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 ou iguais, e todos os outros escalares são nulos, sendo denominada matriz, dois pontos. Aí eu tenho aqui as opções. Pessoal, é o conceito de matriz identidade, né? Porque eu tenho a matriz quadrada, que é o requisito, os elementos da diagonal principal são iguais a 1, tá? E os outros elementos são o quê? São nulos, são iguais a 0. Então, esse aqui é o conceito de matriz identidade. Gabarito letra B. Fechando a nossa aula, questão número 2, tá? Assinale a alternativa correta contém uma matriz do tipo matriz identidade de ordem 3. Aí, presta atenção, ó. Na letra A, eu tenho a matriz A. Ela é 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Ok.
diagonal principal, elementos, né, são iguais a 0. E na outra diagonal, que é a diagonal secundária, são elementos iguais a 1. Então, o gabarito não é a letra A. Essa matriz não é identidade, tá, pessoal? Ela está invertida, tá? Ó, não é IN, tá? Ela não é identidade, porque na identidade, quem está na diagonal principal é o 1. E os demais elementos são iguais a 0. Ok. Na letra B, pessoal, tem o linha 1, linha 2. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, tem uma matriz 2 por 3. Nem preciso observar, porque isso aqui não é matriz identidade. Então, esquece essa daqui. Na letra C, eu tenho aqui, ó, uma matriz 3 por 3, ou seja, ela é de ordem 3, ó, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Diagonal principal A11, A22 e A33, todos iguais a 1. E os demais elementos, todos são iguais a 0. Opa, então gabarito é a letra C. Aqui eu tenho uma matriz de identidade de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Beleza, pessoal? Show de bola. Então é isso, encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse conceito de matriz de identidade, porque para chegar a esse conceito teve toda, né, a parte introdutória para que vocês entendessem aqueles aspectos teóricos, para aí sim entenderem o que é a matriz de identidade. Matriz quadrada, tá? Em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Se porventura eu tiver todos que não estão na diagonal principal iguais a 0 e os que estão na diagonal principal não são todos iguais a 1, eu tenho a matriz diagonal. Cuidado que isso confunde muita gente. Beleza? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Sempre um grande prazer. Tamo junto e até a próxima. Um abraço, gente. Tchau.